como foi esse processo de recolocação para quem foi mamãe no mercado de trabalho. Eu já vou comentar um pouquinho a respeito e vamos lá, vamos bater um papo. Tô até falando baixinho porque é bem tarde já. E eu nem ia gravar nada, mas eu acho que vai ser interessante mesmo fazer esse bate-papo. Sem roteiro, sem um script, só nós aqui, né? Mas tá sendo interessante ali viver, né? Essa fase, né? Periodicamente eu tenho ele encaminhado, né, currículo para uma plataforma mais direcionada ali na internet. E até segunda-feira agora eu recebi um bom momento ali para fazer esse envio e consegui ser chamada para uma vaga super, super interessante. E aí me animei, né, com o processo, porque a gente fica se candidatando, né, para N vezes ali, e até ser convidado ali para uma entrevista, às vezes demora, porque você tem que mandar várias candidaturas para conseguir, nem que seja uma ali para você poder, né, mostrar ali a sua capacidade. E aí fui convidada, participei da etapa inicial ali com a RH, e a gente, que a mamãe sempre fica com receio, né, de falar que tem filho, de que vai precisar de algum benefício adicional, né, por ter filho, inclusive. E eu já até comentei no vídeo anterior ali qual foi o alinhamento, né, que eu tinha recebido naquele momento de como que eu ia me portar. Mas até que eu achei interessante eu mesma trazer a minha própria perspectiva ali. Se é uma empresa que não preza pelo bem-estar do colaborador, obviamente não é um bom lugar para mim, porque eu preciso de estrutura, né, para trabalhar assim como todos nós. Qualquer um quer ter uma estrutura ali que faça sentido. E aí participei pela etapa do RH, foi bem legal, assim, bem tranquilo. E eu pude comentar, né, minhas experiências, minha formação, por que eu estou disponível no mercado, também que eu tenho um filho, o que eu gosto de fazer nas horas vagas, né, as atividades que eu já gosto mais, aproveitar o tempo com meu filho. Então, foi bem tranquilo ali a primeira etapa. E aí, seguindo para a próxima, né, teve um teste ali em inglês, e foi bem interessante ali o teste, foi super tranquilo para fazer. A gente que já lida bastante com inglês no dia a dia, é algo que não foge da realidade mesmo da interação, né. Então foi bem sossegado, assim, uma ligação por WhatsApp, bater um papo ali rápido, né, no idioma, algumas perguntas ali, né, para realmente validar se você está entendendo a pergunta, a resposta, se você vai respondendo ali de acordo, né, e a conversa vai evoluindo. O tempo total ali dessa etapa deu em torno ali de 5 minutinhos e foi super, super tranquilo. Já ali a etapa seguinte foi bem tranquilo também, foi tipo dias seguidos. E aí foi algo mais técnico, mais voltado para a execução das atividades do dia a dia, né, para discutir um pouco do que eu fazia, né, do que era desempenhado pela equipe, do todo o meu histórico, desde a da época ali que eu comecei a atuar ali na parte dos processos e tudo mais. Então foi bem, bem bacana, bem interessante ali, desde o início ali da carreira, né. Então foi super legal a troca, eu escutei bastante também, né, do que o recrutador tinha a dizer, e inclusive ali direcionando sobre como que era a vaga, como que, né, era a empresa e tudo mais. Então assim, foi uma etapa super, super de boa. Então foi um tempo, até levou um pouco mais do que o tempo estava agendado, de tanto que a gente ali trocou ideias sobre a atribuição da vaga, né, o quanto eu achei bacana, super me identifiquei também com a vaga. Então foi, na minha concepção assim, foi, nossa, fantástico. Eu saí dessa etapa bem confiante mesmo, e acreditando que, olha, vai dar certo, sabe? Então aquela energia boa demais. E aí, né, chegou mais, teve mais uma etapa, foi a etapa final ali, e foi mais uma entrevista mais num crivo técnico também. E eu até achei que eu tava indo bem, porque eu fui contando, né, o histórico, né, como eu comentei anteriormente, foi a mesma coisa, fui contando o histórico da carreira, tudo, até chegar na última oportunidade ali, que eu tive a chance de atuar. E aí, basicamente, a conversa foi um pouco mais estranha, já foi mais incerta, houve umas perguntas assim, como se eu não tivesse tido experiência na área. Então ficou uma coisa meio esquisita. Ali eu já fiquei com uma energia realmente de dúvida. O que nos papos anteriores, realmente demonstrou que eu tinha bastante conhecimento ali, bastante vivência, que estava tudo bem, porque já tinha mais de 4 anos de atuação ali no tema. Nesse já deu um insight de dúvida nessa etapa. Foi meio estranho também, foi comentado ali sobre a vaga, até perguntou se na etapa anterior comentou da vaga, comentou da estrutura do local e tudo. Eu falei que sim, veio questionando também a questão salarial, a própria questão de alinhamento, de frequência. Aí já foi assim, foi super, super travado, foi uma agenda travada, sabe? Eu fiquei já com uma energia assim nossa, acho que não vai rolar. Pelos questionamentos, assim, teve muito questionamento, o que nos anteriores estava tudo ok, você não tem informação tal, mas você não fez tal coisa. Então assim, só olhou o que faltava, em momento nenhum estava mais atento exatamente a experiência que eu tinha, exatamente do que eu vinha contar ali, né? E isso daí me deixou meio na dúvida ali, porque eu acho que quando você vai assim pra uma entrevista, você tem que contar seu histórico, né, profissional, e nesse histórico profissional você vai enfatizando ali da última oportunidade, que foi o que eu já vinha fazendo na etapa anterior. E aí passei por um processo longo, né? Como eu venho comentando, foi a semana toda, foi desgastante, né? É desgastante, processo seletivo. Emocionalmente a gente fica ansioso, na expectativa, gera aquele frio na barriga, né? Constante. Para chegar agora na etapa final, infelizmente, eu recebi um retorno de que a vaga foi congelada. Como que foi a etapa de recolocação das mamães?
Aqui eu tô buscando aqui recentemente, né? Comecei de um mês pra cá, digamos assim. E eu vou falar, hein, né? Tá sendo, quando pegam essas entrevistas seguidas que vai avançando a etapa, dá um sentimento de desgaste, né? De desânimo. Então eu mesma gostaria até de saber, né? Como tá sendo pra vocês, porque eu mesma, depois dessa semana que eu acabei me sentindo exausta, é muita energia, muita expectativa, muita ansiedade envolvida, muito desejo de realizar, de querer, de conquista, de batalha, para chegar num momento assim e receber esse feedback de congelamento de vaga. Então, de 100 pessoas que se candidataram, pelo menos, ninguém foi selecionado. É uma coisa que não dá para entender. Então, não sei, com vocês também tá acontecendo a mesma coisa? Alguém já passou algo parecido? Como que tá sendo aí? Eu, de fato, tô até trazendo e compartilhando pra gente se apoiar nesse momento, porque é uma etapa muito difícil, né? A gente já passa pelos 9 meses de gestação, do desligamento de uma empresa, você fica disponível ali no mercado, mas ao mesmo tempo dedicando ali ao bebê, que é uma fase importante de reconstrução, o construir o vínculo com o bebê e reconstruir a nós mesmas. E aí quando inicia os processos seletivos, começa esse desgaste, né? Você chegar na etapa final, ali na cara do gol, como se diz, e não flui, né? Não dá certo, você receber uma negativa, ou imagina, 100 pessoas e a vaga foi congelada. Caramba, ficou a semana inteira, né? Se dedicando, devotando, estudando, buscando aprimorar aquilo que você vai ouvindo nas etapas. A fase do inglês foi muito legal, assim, foi um processo seletivo muito bacana, gera uma expectativa enorme e no final das contas não rola, sabe? Então, muito triste, assim, pra quem é candidato, pra quem tá aí na espera, né? Então, pra você, mamãe, como que tá sendo? Conta um pouquinho aqui nos comentários e segue aqui o canal que a gente sempre vai estar conversando. Eu vou sempre estar trazendo um papo aqui pra gente ter mais um papo honesto, um papo sincero, pra que a gente possa se apoiar nesse momento. São muitas mudanças, muitas mudanças. E só realmente uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, que a gente vai conseguir superar tudo isso juntas.